Irmãos, vamos para a nossa aula sobre o Deus Filho. Eu não me recordo se eu enviei para vocês o material dessa aula no grupo, acho que não, né? Eu vou mandar depois da nossa aula. Hoje nós vamos estar falando sobre a segunda pessoa da Trindade, porém, a segunda pessoa da Trindade, ela é o Deus Filho que se fez carne, que assumiu a natureza humana, se tornou homem. Mas hoje eu quero falar com vocês apenas do Deus em sua natureza divina. Eu não vou falar hoje sobre Jesus em sua natureza humana. A nossa intenção hoje é mostrar para vocês Jesus Cristo enquanto Deus. E na próxima aula vamos falar de Jesus Cristo homem. E depois prosseguir falando sobre o Espírito Santo. Hoje, aula número 4, Deus o Filho. Bom, o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês é que a Bíblia, ela afirma de maneira clara que o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Filho, ele é eternamente gerado. Então, quando a gente aplica, por exemplo, a palavra eterno ao Filho, se ele é eternamente gerado, significa que ele participa da eternidade. Eternidade é aquilo que não tem começo e nem fim. Aquilo que sempre existiu, que sempre foi, que é e sempre será. Quando a Bíblia diz que Deus é eterno, é porque Deus não teve um começo e Deus não vai ter um fim, Deus sempre existiu. Ele se apresentou a Moisés dizendo, eu sou o que sou. Então Deus é, ele existe, ele não tem passado nem futuro em relação a Deus, porque ele sempre é o eterno, ele sempre é o presente. Essa mesma eternidade é aplicada ao Filho, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando a Bíblia fala que o Filho ele é eternamente gerado pelo Pai, a Bíblia não usa essa expressão da forma como eu estou usando aqui. Essa expressão ela foi usada na história da igreja para explicar esse atributo do Filho, a eternidade do Filho. Mas a Bíblia fala desse atributo da eternidade de Deus, do Filho eterno de Deus, de outras maneiras. Por exemplo, em João capítulo 1, verso 18, no Salmo 2, verso 7, depois vocês vão conferir essas passagens, ali a Escritura vai mostrar que o Filho é o Filho eterno de Deus. Se a gente parar um pouco para pensar nessa expressão, Filho eterno de Deus, a gente vai começar a pensar em algumas coisas. A primeira delas é o seguinte, para ser filho, é preciso ter um pai, certo? E cronologicamente falando, há um tempo em que um pai não tem o filho. Por exemplo, eu sou pai, eu tenho filhos, mas houve um tempo que eu não tinha filhos, certo? Mas a Bíblia diz que Jesus é o Filho eterno. Então, quando ela diz que ele é o Filho eterno, ela está dizendo que desde toda a eternidade, Cristo sempre foi o Filho de Deus. Nós não podemos voltar na eternidade e encontrar um momento em que não havia filho, em que havia, por exemplo, só Deus, mas esse Deus também não era pai, porque se não havia filho, não havia pai, ele era apenas Deus. A Bíblia nunca nos dá uma apresentação dessa forma sobre Deus. Deus sempre foi o Deus Pai, e o Filho sempre foi o Filho eterno do Pai. É claro que na nossa perspectiva humana, isso não funciona para os seres humanos, mas nós estamos falando da divindade, de Deus, e é assim que a Bíblia apresenta Deus, como Pai eterno e como Filho eterno, Filho eternamente gerado pelo Pai. Essa expressão, eternamente gerado do Pai, ela aponta para essa eternidade pessoal do Filho em relação ao Pai,
não se trata de uma geração temporal, ou seja, de um momento na eternidade em que o Pai gerou o Filho. Então, se houvesse um momento na eternidade em que o Pai gerou o Filho, o momento anterior a esse não havia o Filho, certo? Então, não se trata de um momento na eternidade, não se trata de tempo, mas se trata de fato da eternidade como o conjunto inteiro. E isso exclui qualquer possibilidade de que o Filho seja uma criatura. As Testemunhas de Jeová, que são uma seita, eles dizem que Jesus é a primeira criatura de Deus, a primeira criação de Deus. Como se houvesse um tempo, um momento na eternidade em que Jesus não existisse. E então, nesse momento, o Pai cria o Filho. Isso é antibíblico. Ele é o Filho eternamente gerado. E não um filho que teve um começo, um início. A geração eterna é uma linguagem, primeiro, tradicional, é uma linguagem que começou a ser usada em relação ao Pai e ao Filho, começou a ser usada no século IV. Isso porque, naquele momento, começaram a aparecer algumas disputas em relação à divindade de Jesus. Algumas pessoas começaram a questionar isso. Então, a igreja, para se posicionar em relação a apontar a realidade da divindade de Jesus, ela estabeleceu alguns vocábulos para falar sobre isso, e alguns termos, algumas expressões para mostrar isso. E uma delas é essa, o Filho eternamente gerado. Então, essa expressão, ela vem do século IV, ela vem dos antigos concílios da igreja, e ela afirma a coexistência atemporal do Filho com o Pai. O Filho sempre existiu junto com o Pai e com o Espírito Santo. Apesar de não seja o foco do nosso estudo, mas a eternidade do Pai e do Filho é também a eternidade do Espírito Santo de Deus. Veja, João capítulo 1, verso 1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Vocês são bons de matemática? Então vamos lá. Quantas pessoas nós temos aqui em João 1? No princípio era quem? O Verbo. O Verbo é o Logos, é a mesma coisa que verbo, Logos é verbo, Logos é palavra, tudo é a mesma coisa. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com quem? Com Deus. O Verbo estava com Deus. Aí João complementa e diz: e o Verbo era Deus. Vocês estão observando como a divindade do Verbo eterno, que é o Filho, ela é explicitamente apresentada em João capítulo 1, verso 1. E lá no versículo 14, João diz claramente: e esse Verbo, que estava lá desde o princípio de tudo, já existia, e era Deus, se fez carne e habitou no meio de nós. Aí já vamos caminhando para a humanidade de Jesus, que não é o alvo dessa aula, mas apenas para vocês entenderem. João 17, verso 5. Olha o que o nosso Senhor Jesus Cristo diz. Ele está orando e na oração Jesus diz: agora glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Aqui, o mundo não é o planeta Terra. O mundo é o cosmos inteiro. O cosmos é o universo. E Jesus está dizendo que já tinha uma glória junto com o Pai, a mesma glória do Pai é a glória do Filho, e ele já tinha essa glória antes que o universo fosse criado. Ele está dizendo que já existia antes de toda a criação. Ele já existia juntamente com o Pai, porque o Filho é Deus. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então perceba que o Verbo é eterno. O Filho de Deus é eterno. Segundo,
nós temos também a consubstancialidade do Filho com o Pai. Essa palavra, que é até difícil de falar porque é muito grande, consubstancialidade, ela simplesmente diz que o Filho tem a mesma substância do Pai. E a palavra substância, ela significa essência. A mesma essência. Ela é difícil de ser aplicada à divindade, porque ele é um termo criado para explicar algo, mas ela simplesmente comunica a ideia de que assim como o Pai é, o Filho é. Não uma substância idêntica como a do Pai, mas a mesma do Pai. Veja, para vocês entenderem, eu tenho a substância humana, a essência humana, eu sou humano. Vocês também são humanos, então vocês têm a mesma essência humana que eu tenho. Por que a medicina funciona para todos nós? Porque todos nós temos o mesmo sistema, funciona tudo do mesmo jeito, os órgãos são iguais, tudo é igual. O remédio que serve para mim serve para você, vai combater as mesmas enfermidades, porque o nosso sistema é idêntico, é humano. Mas o que a consubstancialidade ensina em relação ao Pai e ao Filho não é isso. Não é que o Filho tem uma substância igual à do Pai, como se o Pai tivesse uma substância e o Filho tivesse uma outra substância igual àquela. Não é isso, não seriam dois seres. É a mesma substância do Pai, é a mesma do Filho. Não são duas iguais, é uma só substância. Então a Bíblia, ela indica que o Filho é da mesma substância do Pai, porque o Filho é Deus. Se o Filho não fosse Deus, se o Filho fosse uma criatura de Deus, ele não teria a mesma substância de Deus. Ele poderia ter uma substância igual, idêntica, mas não era a mesma, porque ele seria um outro ser, e ele não é um outro ser. A essência é uma só. As pessoas que compõem essa essência são triplas, três, Pai, Filho e Espírito Santo, mas na mesma essência, por isso que é um só ser, um só Deus. Então a essência é a mesma. A expressão que a nossa confissão inclusive usa, e a Escritura também usa, que o Filho é a imagem exata de Deus, essa expressão, ou a expressão que nós temos aqui, da mesma substância do Pai, ela também é uma expressão que foi apresentada nos primeiros concílios da igreja. Aqui nós estamos falando de concílios que são chamados de niceno. Envolve o concílio de Niceia e um concílio que depois aconteceu em outra região, alguns anos depois. E esses concílios, estou trazendo esse feedback histórico para vocês entenderem. Nesse concílio, outras pessoas se levantaram para atacar o Senhor Jesus Cristo em relação à sua divindade. Então, tem vários ataques à divindade de Cristo. Por exemplo, um ataque é dizer assim, ele é uma criatura. Outro ataque é dizer assim, ele não é Deus, mas ele só tem a imagem de Deus. Outro ataque é dizer o seguinte, Deus é um ser e uma pessoa que se apresenta de várias formas, também está errado. Então, para cada ataque desse que ia surgindo, a igreja precisava se reunir e formular uma apresentação da doutrina correta. Então, chegava aqui várias pessoas com várias ideias doutrinárias, e as pessoas perguntavam, é assim que a igreja crê? Então a igreja se pronunciava e dizia, não, nós entendemos pelas escrituras que a verdade é essa e essa. Então aquilo ficava registrado nos concílios. Os concílios era a reunião de bispos da igreja, vários líderes da igreja, e eles se reuniam e em comum acordo eles apresentavam essas decisões. Essa expressão então, da mesma substância do Pai, ela vem dessa ortodoxia nicena, o que significa que o Filho, ele possui a mesma essência divina,
não uma essência derivada do Pai, que veio do Pai, não é isso. Não uma essência que é subordinada à essência do Pai, e nem uma essência que em alguma coisa é inferior à essência do Pai. Quando você examina, por exemplo, a heresia dos testemunhas de Jeová, eles dizem assim, Jeová é Deus, e Jesus, ele diz, Jesus é Deus. Mas quando você sabe que eles não creem nisso, e eles estão dizendo isso com outras intenções, e você aperta, eles dizem, Jesus é um Deus menor. Ou seja, Jesus não é um Deus como Jeová é Deus. Então, se há uma diferença entre eles, essa diferença é em essência. E essa diferença foi absolutamente negada na igreja. A igreja entendeu que o Senhor Jesus, ele tem a mesma substância que o Pai, a mesma substância divina que o Pai, em nada inferior. Todos os atributos que pertencem à divindade, ao Pai, pertencem igualmente ao Filho. Então, que essência, ou, na verdade, que atributo divino que o Pai tem, o Filho não tem? Nenhum. Todos os atributos do Pai são atributos do Filho. O Pai é eterno, o Filho é eterno. O Pai é todo-poderoso, o Filho é todo-poderoso. O Pai é onisciente, o Filho é onisciente. O Pai é o Criador, o Filho é o Criador. Todos os atributos de Deus são atributos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o Filho, ele é co-substancial com o Pai, tem a mesma substância que o Pai. Hebreus 1, verso 3, o qual, ele está falando de Jesus, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Note que o autor de Hebreus diz que Jesus, ele é a imagem exata de Deus. Então, se ele não é Deus, como é que ele pode ser a imagem exata? Essa expressão na língua grega, a imagem exata de Deus, significa que ele é absolutamente igual, porque ele é o próprio Deus. Então, ninguém que não fosse Deus poderia ter a imagem exata de Deus, porque para ter a imagem exata de Deus, precisa ser Deus. Por mais que nós temos, por exemplo, dois seres humanos gêmeos, como você e sua irmã, mesmo assim há diferenças. Mas em relação a Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, não há qualquer diferença. O Filho é a imagem exata. Em João 10, verso 30, o Senhor Jesus diz, eu e o Pai somos um. Somos um. Terceiro, a imutabilidade do Filho. Embora a imutabilidade seja atribuída de modo mais geral a Deus em seu ser, a identificação do Filho como da mesma substância do Pai e também eternamente gerado, ela implica que ele também é imutável. Mas, mais do que uma mera implicação, irmãos, a própria Escritura sustenta diretamente essa doutrina da imutabilidade do Filho. Mais uma vez, Hebreus 18, 13, verso 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Veja, o autor de Hebreus, nos seus dias, disse, Jesus é o mesmo ontem, ele está olhando lá para trás, para o passado. Ele é o mesmo hoje, e Cristo já havia morrido, já estava ressurreto à direita de Deus Pai Todo-Poderoso no céu, como ele está até agora. E ele é o mesmo eternamente. Então, se Cristo é o mesmo, nunca há imutabilidade no seu ser. E o único ser imutável é o ser divino. E se Cristo é imutável, Cristo é divino. Ele é Deus.
Malaquias 3, versículo 6. Essa passagem, irmãos, ela se aplica de maneira indireta ao Senhor Jesus e também à divindade. O texto diz: porque eu, Senhor, não mudo. Então, se não há mudança, há uma afirmação e uma certeza de que Deus não muda, o Filho é Deus, o Filho não muda. Note, alguém pode chegar com o seguinte argumento: mas Cristo não nasceu uma criança? E ele não morreu com 33 anos por aí? Então Cristo mudou. Aí você vai concordar, sim, Cristo mudou. Mas você está falando de Cristo em sua natureza humana. Nós estamos falando de Cristo em sua natureza divina. Como ser divino, ele não muda em nada. Então ele é imutável enquanto Deus que ele é. Sim, essa expressão, ela é muito discutida por causa da doutrina do communicatio idiomatum, que é a comunicação dos atributos entre as duas naturezas na mesma pessoa. Então, Cristo é Deus e Cristo também é homem. Deus morre? Deus não morre. Mas o homem morre? O homem morre. Então nós precisamos assumir que na cruz do Calvário, o nosso Senhor Jesus Cristo morreu em sua natureza humana, porque em sua natureza divina, Deus não morre, Deus é imortal. Em que lugar na Bíblia nós aprendemos que Deus morre? Em nenhum lugar da Escritura é dito que Deus morre. Mas, em muitos lugares é dito que Deus é imortal. Paulo, ele abre uma grande expressão de louvor, quando ele vai dizer que ao Deus eterno e imortal. Então, a natureza divina, o ser divino não morre. Ele é indestrutível, não pode morrer. Então, na cruz, a natureza divina não morreu, mas a pessoa de Cristo, em sua natureza humana, morreu. Alguns teólogos se levantam contra essa maneira de explicar, porque eles vão dizer que isso seria nestorianismo, mas não é nestorianismo. Nestorianismo é uma heresia que foi levantada, uma dessas heresias que eu falei para vocês, uma delas é nestorianismo. Ela foi levantada por um homem chamado Nestório, e ela atacava justamente essa questão das pessoas de Cristo. E, inclusive, tem muita gente que defende Nestório porque diz que as pessoas entenderam mal o que ele quis dizer. Há uma discussão até em relação a isso. Quinto, meus irmãos, ou melhor, quarto, a participação do Filho na glória divina. A Bíblia afirma que o Filho também é o Deus verdadeiro e eterno, e por isso dá ao Filho a posse da glória divina. Imagine, se Jesus Cristo não fosse Deus, como ele poderia ter a glória de Deus? A glória divina e a glória de Deus. Nós encontramos várias vezes na Escritura expressões do tipo, da glória a Deus. Nós somos chamados a glorificar a Deus, mas também aprendemos nas Escrituras que Deus tem uma glória nele mesmo, independente do nosso reconhecimento, da nossa glorificação a Ele. Ele já é glorioso por essência. E é essa glória que a Bíblia diz que o Filho também tem. Essa glória intrínseca, a glória que já é dele, por natureza, por essência. Essa glória, ela é essencial em Deus, e não pode ser compartilhada com nenhuma criatura. Mas Cristo a possui como um atributo e uma propriedade natural. Quando a gente começa a observar, irmãos, todos esses pontos, todas estas coisas que são atributos divinos, e esses atributos são, ao mesmo tempo, aplicados a Cristo, mesmo que a Bíblia, nessas passagens, não diga claramente, Jesus é Deus,
ela está dizendo isso indiretamente quando ela aplica a glória que é de Deus a Cristo. Entende? Quando ela diz, Cristo é glorioso, ela está dizendo, em outras palavras, que Cristo é Deus, porque ele tem a glória de Deus. João 17, verso 5, mais uma vez, a passagem que lemos antes. O Senhor Jesus diz, glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus está falando da sua glória divina, a mesma glória do Filho é a mesma glória do Pai. Ele está dizendo a glória que eu tinha contigo. Perceba bem, ele está falando de uma glória divina. Hebreus 1:3, o qual, sendo o resplendor da sua glória, o autor da carta aos Hebreus está falando que Jesus Cristo é o resplendor da glória de Deus. A mesma glória do Pai é a glória do Filho. Quinto, a participação do Filho no decreto eterno de Deus. O decreto de Deus é aquele decreto em que ele, na eternidade, determinou tudo que vai acontecer, existir, todo movimento, tudo que será. É o plano. Ele decretou tudo como há de ser. E nós aprendemos também nas Escrituras que esse decreto é do Filho. Como é que pode ser do Pai e também ser do Filho? Um decreto que é chamado de decreto de Deus. Se é um decreto de Deus e esse decreto é do Filho, a única explicação para isso é que o Filho é Deus também. Deus com o Pai e como o Pai. A Bíblia ensina que Deus decretou em si mesmo todas as coisas pelo conselho da sua própria vontade. E ainda que um trecho como esse deva nos fazer pensar na doutrina da Trindade, Deus como sendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Filho é incluído nesse decreto eterno por causa da sua plena divindade. Se o Filho não fosse Deus, ele não poderia decretar todas as coisas, porque o decreto é de Deus. A nossa confissão de fé, de 1689, no capítulo 3, parágrafo 5º, faz uma referência de maneira mais particular ao Filho como o meio e o centro do decreto divino da salvação. O texto diz assim, vou ler para vocês aqui. Os anjos e os homens são predestinados para a vida eterna ou morte eterna, conforme o propósito do seu conselho eterno. Ele está falando de Cristo. E da sua própria vontade, para louvor da sua glória, da sua graça e justiça. E no capítulo 8 da nossa confissão, fica claro que o mediador designado é o Filho, capítulo 8, parágrafo 1º. E que, de maneira retroativa, isso implica que o Filho faz parte do conselho eterno da divindade desde o início. Ou seja, se o Filho é designado na eternidade para ser o mediador entre Deus e os homens, é porque na eternidade o Filho já estava lá, e neste conselho eterno, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Filho, como Deus, participa do conselho e é a sua pessoa, a pessoa escolhida para ser a pessoa do mediador entre Deus e os homens. Todas estas coisas, irmãos, elas, de maneira inevitável, nos ensinam que Jesus Cristo é Deus. Não pode não ser Deus. Senão, a Bíblia estava lançando sobre ele atributos divinos que ele não possuía se não fosse Deus. Mas como a Bíblia faz isso, e a Bíblia também fala, inclusive em outras passagens, de maneira clara, que ele é Deus, esses trechos apenas reforçam mais ainda a divindade do nosso Senhor. Efésios 1, versos 4 e 5. Como também nos elegeu nele, isto é, em Cristo, antes da fundação do mundo,
2 Timóteo 1, verso 9. Deus nos salvou e chamou, segundo o seu propósito e graça que nos foi dado em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, ou dos tempos dos séculos, que é a eternidade. Em sexto lugar, a plenitude da divindade do Filho. Veja, a afirmação que nós costumeiramente usamos em relação ao Filho, dizendo que o Filho é verdadeiro Deus, ela se baseia em muitas passagens, como por exemplo, as que nós já lemos, especialmente João capítulo 1, verso 1 em diante. E se o Filho de Deus é o verdadeiro Deus, é claro que ele vai carregar consigo todos os atributos dessa divindade. Veja o que diz Colossenses 2, verso 9. Porque nele, em Cristo, nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Veja, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, está dizendo de maneira clara e indubitável que em Cristo, no corpo de Cristo, corporalmente, porque ele assumiu a natureza humana, ele é Deus, ele é o Logos eterno, o Filho eterno, e esse Filho vem ao mundo e assume uma natureza humana, se torna um homem, não deixa de ser Deus, mas assume a natureza humana, e nessa natureza, Colossenses diz, habita toda a plenitude da divindade. Ou seja, a plenitude de Deus habita no homem Jesus Cristo. Veja que clareza Paulo nos mostra aqui sobre a divindade de Cristo, sobre a sua plenitude como Deus. Ele não é um Deus menor, ele não é inferior, ele não é uma criatura, ele é plenamente divino. João capítulo 20, verso 28. Respondeu-lhe Tomé e disse: Senhor meu e Deus meu. Note, de maneira também indubitável, Tomé, que era um dos discípulos de Jesus, ele vê Jesus ressurreto. Jesus diz: Tomé, tu não crês que eu ressuscitei dos mortos? Tu estavas duvidando. Cristo já havia morrido, estava ali diante dele, agora ressuscitado. E Tomé havia dito antes, ele havia dito aos apóstolos: eu não creio, se eu não ver as suas feridas, se eu não ver o seu lado aberto, eu não creio. Então Jesus aparece a ele e diz: tu não crê? Me dá a tua mão, toca em mim nas minhas feridas, veja que eu não sou um fantasma, um espírito, eu tenho carne e osso. E quando Tomé vê isso, contempla isso, ele diz: Senhor meu e Deus meu. Ele chama Jesus de Deus, ele diz: Jesus, tu és o meu Deus. Esses pontos, irmãos, eles são suficientes para nos mostrar de maneira, primeiro, de maneira direta que Jesus é Deus, mas também nos ajudam a entender de maneira indireta que Jesus é Deus. Como eu expliquei a vocês, se ele é eterno, ainda que naquela passagem nós não encontremos nenhuma palavra explícita e direta dizendo Jesus é Deus, mas o fato de a mesma passagem dizer que ele é eterno, significa que a passagem está reconhecendo a sua divindade. Se a Bíblia diz que ele é um com o Pai, nessa passagem, a divindade de Cristo é apresentada. Se a Bíblia diz, como Jesus mesmo diz, antes que Abraão existisse, eu sou, eu já existia, eu sempre fui, eu sempre estive. Ela está dizendo de maneira clara que Jesus Cristo sempre existiu. E se ele sempre existiu, ele é Deus. Porque Deus é o ser que sempre existiu, o único ser que sempre existiu. Não há outro ser no universo que seja eterno, que sempre existiu, a não ser o ser divino.
É isso que a Bíblia nos ensina. E se Jesus está dizendo isso, embora ele não diga explicitamente, eu sou Deus, ele está dizendo implicitamente, eu sou Deus. Indiretamente é isso que o Senhor está dizendo. Considere uma lista geral de alguns atributos do Filho. Eu vou apenas citar essa lista para vocês aqui. Alguns desses pontos eu já mencionei no estudo. Primeiro, Jesus é um em essência com o Pai. Ele é da mesma substância divina que o Pai. Segundo, Jesus é o eterno Filho de Deus. Ele não teve começo nem fim e ele existe eternamente como Filho. Terceiro, nele, por ele e para ele foram criadas todas as coisas, o que significa dizer que Jesus participou ativamente da criação como um agente divino, e que toda a criação foi feita por ele e é dele, e foi feita para ele. Quarto, o Filho é o verdadeiro Deus, porque ele possui a plena divindade na sua pessoa. Quinto, o Filho é a imagem exata do Pai. Isso reflete perfeitamente a natureza e o caráter de Deus no Filho. Sexto, o Filho é a revelação suprema de Deus ao homem. É a manifestação plena e final de Deus para a humanidade. Quem vê a mim, vê o Pai que me enviou. Sétimo, o Filho obedeceu toda a vontade de Deus, em perfeita comunhão. A vontade do Filho esteve sempre em perfeita comunhão com a vontade do Pai. Vocês lembram daquela passagem que Jesus está prestes a ser crucificado, e ele sabe que a sua missão é morrer no Calvário para salvar os pecadores, mas ele é homem, lembra, ele tem uma natureza divina, então ele tem medo, ele tem fraquezas como homem, ele não tem como Deus, mas como homem ele tem fome, tem sede, tem tudo aquilo que nós temos, com exceção do pecado. E naquela ocasião Jesus ora a Deus e diz: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Veja, a vontade do Filho estava em perfeita consonância com a vontade do Pai. Jesus diz: Senhor, se for possível, se houver outro meio, me tire disso, mas que a tua vontade, a minha vontade é que a tua vontade seja cumprida. Então, veja, apesar de Cristo como homem ter temores, a vontade dele estava em harmonia sempre com a vontade do Pai. 8. O Filho é o único mediador entre Deus e os homens, e essa função de mediador, ela já pressupõe a plena aceitação do Filho diante de Deus. 9. O Filho é único e é o suficiente Salvador e Senhor. Só Ele pode salvar plenamente. Não há salvação sem o Filho de Deus. E só Deus salva. Não há salvação sem o Filho de Deus, e só Deus salva. 10. Pelo seu Espírito, o Filho está presente e habita no coração de cada crente na igreja. Isso mostra a onipresença do Filho através do Espírito. Só Deus é onipresente. Imagine, se o Filho não fosse Deus, como ele poderia habitar em todos os crentes, no mundo inteiro? Embora o texto não afirme claramente que ele é Deus, quando o texto afirma que ele é onipresente, está afirmando indiretamente que ele é Deus. Para defender a divindade do Filho, nós não vamos precisar usar apenas as passagens diretas, mas especialmente muitas passagens indiretas que vão falar desses atributos de Deus que o Filho carrega, ele possui. 11. O Filho voltará visivelmente em grande poder e glória.
Isso demonstra a autoridade divina do Filho no juízo final. É interessante que na Confissão de Fé Batista, nós aprendemos que o juiz é Deus, mas também aprendemos que o Filho é o juiz do último dia. Não tem nenhuma contradição, é porque o Filho é Deus, não é porque a Bíblia errou, é porque o Filho é divino. 12, o Filho julgará os homens e consumará a sua obra redentora. Essa é uma tarefa que também é reservada a Deus no fim dos tempos, mas o Filho executará. E 13, o Filho exerce o seu eterno sumo sacerdócio à destra do Pai, o que significa que o Filho intercede eternamente no céu como sacerdote divino. Veja, se o Filho não fosse Deus, ele não poderia ser o sacerdote que intercede pelo seu povo. Porque, mais uma vez, se o Filho não fosse divino, como ele poderia interceder por todos os cristãos na face da terra? E em todos os tempos, não só no nosso tempo agora, mas em todos os tempos, Cristo sempre foi o intercessor. No céu, ele intercede por nós. Mas como se ele é só um homem? Como se ele é um anjo apenas? Como se ele não é Deus? Seria impossível mesmo. Mas ele é Deus. Como Deus, ele é o grande sumo sacerdote do seu povo, que intercede por nós. Essa, obviamente, é a conclusão que nós chegamos pelas Escrituras Sagradas da divindade do Filho. Então, amada igreja, eu vou passar para vocês esse documento e ele vai apresentar mais 11 pontos que eu não vou ler aqui para vocês, mas que vão ajudar vocês a entender melhor a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Esses 11 pontos estão baseados no capítulo 8 da nossa Confissão de Fé, que é o capítulo que fala sobre Cristo como o mediador, o profeta, o rei e o sumo sacerdote da igreja. E esse capítulo está cheio de afirmações da sua divindade. Então vocês vão ler quando receberem o material para reforçar ainda mais essa parte aqui. São bem rápidos os pontos, vocês não vão gastar tempo demais para aprendê-los. E nós temos aqui a atividade final. A atividade é a seguinte, é apenas uma questão. Destaque 5 passagens bíblicas que ensinam claramente que Jesus é Deus e justifique brevemente sua resposta. Então você vai dizer, João 1, capítulo 1 diz que Jesus é Deus. Agora me explique por quê. Por que você está dizendo que essa passagem diz que ele é Deus? Aí você explica lá. 5 passagens que justifiquem a divindade do nosso Salvador Jesus Cristo. Mais fácil do que isso, irmãos, só no jardim da infância. Tá? Alguma pergunta sobre esse tema, a divindade de Jesus Cristo? Não. Glorificado, sim, mas o próprio Jesus ressuscitou Lázaro. Antes de ele morrer, ele viu a morte do seu amigo Lázaro e ressuscitou Lázaro dos mortos. Só que há uma diferença entre a ressurreição de Cristo e a ressurreição de Lázaro e de todos os outros homens. Até os apóstolos ressuscitaram pessoas. Paulo, Pedro, ressuscitaram pessoas que morreram. Quando Jesus morreu, várias pessoas ressuscitaram. Lá no Evangelho de Mateus nos diz isso. Vários sepulcros se abriram e muitos santos que ali dormiam ressuscitaram dos mortos. Porém, essa ressurreição, todas elas são ressurreição em que eles depois morreram de novo. Só voltaram à vida
normal, a vida natural, mas depois morreram novamente. A ressurreição de Cristo, por isso ela é chamada as primícias, ou seja, as primeiras, a primeira ressurreição daquele tipo. É uma ressurreição que nunca mais levará à morte. Então, o corpo de Jesus, quando foi ressuscitado, ele passou por um processo, não sei nem se a palavra correta seria processo, mas por um ato de glorificação. O corpo de Jesus, pense bem, não é Jesus Deus, mas a humanidade, o corpo humano de Jesus saiu da sepultura, ganhou vida novamente, e ele foi glorificado. Os outros que ressuscitaram antes de Cristo, nenhum teve corpo glorificado, tá? Nenhum teve corpo glorificado. Então, Cristo é o primeiro a ressuscitar com corpo glorificado. E depois dele, ninguém mais teve corpo glorificado. Só na ressurreição do último dia é que os corpos dos crentes serão glorificados. E nosso corpo será como o dele, no sentido de não mais ser perecível, mortal, mas glorificado. E também, não Cristo, mas nós passaremos por um processo chamado santificação plena. Cristo não precisava, porque ele já era plenamente santo, mas nós não somos e vamos passar por esse processo de purificação e santificação plena. Mais alguém tem perguntas sobre a divindade de Jesus Cristo? Cristo, ele veio para nós gentios ou também para judeus? Veja, essa expressão, ela está mais ligada ao mundo judaico, né? Porque para os judeus, havia os judeus e os gentios, que eram todos os outros povos. Você está perguntando, então, se Cristo veio para salvar os gentios? Não, ele veio para salvar o seu povo. Quem é o seu povo? O seu povo é composto de gentios e judeus. Há judeus crentes, há judeus que creem no Messias. Desde os tempos antigos, isso é verdade, hoje também é verdade. Embora a maioria dos judeus negue o Messias hoje, há judeus crentes, que creem em Jesus como Deus. Então, estes judeus crentes são parte do povo de Deus, assim como todos os gentios, ou seja, todas as outras nações, aquelas pessoas que creem que Ele é o Senhor, Salvador, são parte do povo de Deus. Então, o povo de Deus é composto de judeus e gentios. Então, se perguntarem, Jesus Cristo veio para salvar os judeus? Veio, é verdade, mas não só os judeus. Entendeu? Então, não é errado dizer que ele veio salvar os judeus. Ele veio. Veio para o que era seu povo. E os seus não o receberam. Os judeus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, os gentios, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, embora Jesus tenha vindo como Salvador de Israel, ele não veio com o propósito de salvar só Israel, mas de salvar Israel, ou seja, os eleitos de Israel, a igreja. Os eleitos de Israel, os judeus eleitos, são parte da igreja de Deus, que também é chamado de o Israel de Deus. A expressão o Israel de Deus não é só os judeus, que são Israel, mas é todo o povo de Deus, o verdadeiro Israel. Porque nas Escrituras, Israel, enquanto etnia, enquanto nação, é o povo étnico de Israel. Mas o Israel de Deus não é o povo étnico de Israel apenas, mas é o povo eleito de Deus, que inclui parte do povo étnico de Israel e outras nações, aqueles que creem de outras nações. Todos os que creem são o Israel de Deus. Então, a teologia chama de antítipo e o tipo, né? O que a teologia? O antítipo e o tipo. Em relação a Israel, a nação, não é? É exatamente. Israel, a nação de Israel, ela é um tipo do povo eleito de Deus, de um modo geral. É exatamente. Aponta para isso.